Bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, dia para muitos de descanso, para outros de continuidade de trabalho, né? Muitas pessoas estão trabalhando, outras em casa limpando tudo, né? Então, todos estamos trabalhando no dia de hoje, né? Vamos fazer prece, meus amigos. Bondoso Jesus, que alegria, o dom da vida. Nós te louvamos, Senhor, pela natureza, pelos animais. Nós te louvamos, Senhor, pelo sol, pelas estrelas, pelas plantas. Nós te louvamos, Senhor, pelas frutas. Nós te louvamos, Senhor, pela noite, pelo dia, pela lua. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, e estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Efésios. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Seguir a verdade. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço, sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB,
capítulo 146. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel, terminando aqui, ela nos diz: sejamos verdadeiros, mas sejamos bons. A nossa verdade, ela não pode ser dura, uma verdade que mata, que sufoca, mas uma verdade que esclarece, uma verdade que ama, não aquela que impõe ao outro. Pois nós estamos com o Cristo, a cabeça é o Cristo. Então nós devemos aprender com ele, ser verdadeiro, mas bom. E em todos os ambientes, no ambiente do nosso trabalho, no ambiente doméstico. E no ambiente doméstico, muitas vezes, é onde nós somos cruéis. Nós somos cruéis. Somos verdadeiros, mas cruéis. E, nesse caso, muitas vezes, a verdade é só do ponto de vista meu, e não do ponto de vista do outro. Devemos sempre lembrar que todos têm sua verdade. Todos. Nós podemos não concordar, mas cada um tem a sua verdade. Alguns têm a sua verdade porque ainda não aprendeu a verdade do Cristo, mas a fala dele, o conceito que ela tem, é a verdade dela. Assim como nós temos muitos equívocos em nossos pontos de vistas, porque nós ainda não estudamos tanto, não aprendemos tanto. Aí o nosso ponto de vista fica limitado. Mas é a verdade que nós temos. Por isso, meus amigos, que no ambiente doméstico, no lar, devemos ser verdadeiros e bons. O marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos para com os pais, os irmãos entre si. Se a gente não aprende isso no nosso lar, como que nós vamos dar em outros ambientes? No ambiente do trabalho, como que vamos respeitar o outro no nosso ambiente de trabalho? Então, há muitas famílias que sofrem por causa da falta de respeito entre si. O marido não aceita as opiniões da esposa, a esposa não aceita as opiniões do marido. E aí não tem jeito, né? As coisas descambam mesmo. Então nós temos que ter a bondade no nosso coração. Esse é o segredo de viver o Evangelho de Jesus. E nós podemos falar a verdade, sendo verdadeiros com os nossos amigos, nossos conhecidos, aqueles que estão ao nosso lado, de uma maneira que não ofenda o outro. Então, quando a gente fala certos tipos de situações que vão causar um dano, vão causar ressentimento, é bom que a gente meça as nossas palavras, pensemos as verdades que vamos falar. Temos que falar a verdade, mas educadamente, levando em conta o ponto de vista do outro. Nunca dizendo que o outro está errado, você está errado. Eu não concordo. São ações de afronta. E nós não viemos para afrontar, nós viemos para compreender, ser bons para com os outros. Claro que sempre com a verdade do Cristo. Meus amigos, vamos fazer prece. Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todas aquelas famílias que estão separadas, aquelas que os pais se encontram magoados e muitas vezes sem perceber
Os filhos estão a sofrer tanto. Jesus, olhe por esses irmãos, para que, mesmo separados, cultivem a amizade, cultivem o amor por seus filhos. Que os pais não falem mal um do outro para os filhos, obrigando os filhos a tomar partido. Jesus, que a gente aprenda que só em Ti nós temos o conforto espiritual, nós temos o esclarecimento, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.